Já imaginou se existisse um pedacinho de chão onde até ofender um jacaré desse cadeia? Ou então um lugar mágico onde o tamanho das montanhas resolvesse mudar todo ano, como quem troca de roupa? E que tal um país que simplesmente fechou as portas para o McDonald's? Pois prepare o seu queixo, porque hoje vamos desvendar 15 curiosidades de Belize tão inacreditáveis que você vai repensar tudo o que sabe sobre este país da América Central, menor que Sergipe. Belize não é só mais um paraíso tropical para turistas, é um universo à parte, onde a fantasia e a realidade se abraçam, onde terras somem e reaparecem como num truque de mágica, onde peixes decidem escalar árvores e a natureza esculpiu paisagens tão surreais que parecem portais para outra dimensão. Cada detalhe que vamos revelar agora vai te deixar de boca aberta, desvendando segredos que pouquíssimas almas no mundo conhecem. Este pequeno país, que caberia quase 3 vezes dentro de Minas Gerais, esconde mistérios que desafiam a nossa lógica, tradições que parecem ter saído de um livro de contos de fadas, e fenômenos naturais que até os cientistas mais renomados coçam a cabeça para entender. Desde disputas por território que fazem os mapas parecerem um quebra-cabeça em constante transformação, até criaturas que dão um nó nas leis da biologia, Belize é uma caixinha de surpresas esperando para ser aberta com a sua ajuda. Se você está curtindo essa viagem alucinante, já deixa aquele joinha esperto para que mais pessoas possam embarcar nessa aventura e descobrir esses segredos de tirar o fôlego. Seu like é o combustível que precisamos para levar essas revelações bombásticas para mais brasileiros curiosos como você. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o nosso baú de mistérios está transbordando de conteúdos incríveis que vão explodir a sua mente. Então, sem mais delongas, vamos dar o play na nossa contagem regressiva dos fatos mais bizarros de Belize, que vão te deixar de cabelo em pé. Curiosidade número 1. Acredite se quiser, Belize é o único país do planeta cujo tamanho oficial muda a cada ano que passa. É isso mesmo que você ouviu. Enquanto a maioria das nações tem suas fronteiras cravadas em pedra, Belize vive uma novela mexicana por causa de uma disputa de território com a Guatemala que se arrasta há mais de 160 anos. A Guatemala, com ares de dono, reivindica quase metade do território belizense, uma área que cobre cerca de 12 mil quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, dependendo de qual organização internacional você consultar, o tamanho oficial de Belize pode variar drasticamente. A Organização das Nações Unidas reconhece 22.966 quilômetros quadrados, mas outras fontes listam apenas 11 mil quilômetros quadrados, ignorando completamente a área da discórdia. E por que a Guatemala está tão obcecada por esse pedaço de terra? A resposta é ainda mais surpreendente. Curiosidade número 2. Quase que Belize foi vendida para os Estados Unidos por merreca, $2.500.000. Lá em 1866, quando Belize ainda era uma colônia britânica, conhecida como Honduras Britânica, o governo da Inglaterra quase entregou de bandeja todo o território para os americanos. As negociações foram mantidas em segredo de Estado. Os Estados Unidos viam Belize como um ponto estratégico perfeito para controlar o acesso ao Canal do Panamá, que ainda estava nos planos. O valor oferecido, $2.500.000, seria o equivalente a uns 80 milhões de dólares hoje, uma bagatela se comparado com as riquezas naturais que o país oferece. A venda só não foi concretizada porque a Guerra Civil Americana estourou, obrigando Washington a dar um freio nas negociações internacionais e focar no problema interno. Dá para imaginar como seria a história se Belize fosse hoje o 51º estado americano? Curiosidade número 3. Em Belize, xingar um jacaré é como cometer um crime contra a pátria. Essa lei para lá de esquisita existe porque os jacarés são considerados verdadeiros guardiões sagrados pelos povos maias, que habitam o país há milhares de anos. Os belizenses acreditam piamente que os jacarés são mensageiros dos deuses ancestrais e que faltar com respeito a eles atrai o azar não só para o autor da ofensa, mas para toda a comunidade.
Turistas que fazem piadas de mau gosto ou gestos ofensivos perto dos jacarés podem ser multados em até $500 belizenses e, em casos mais graves, podem até ser deportados. Essa crença é tão forte na cultura local que muitas comunidades rurais ainda fazem oferendas aos jacarés em tempos de seca, pedindo por chuvas generosas. Os animais são tratados com a mesma reverência que se dedicaria a um líder religioso. Prepare-se, porque a próxima curiosidade vai botar abaixo tudo o que você pensa sobre fast food. Curiosidade número 4. Belize é um dos poucos países do mundo que simplesmente barrou a entrada das grandes redes de fast food internacionais. Não existe um McDonald's, Burger King, KFC ou Subway sequer em todo o território belizense, e não é por acaso. O governo local implementou essa política lá nos anos 90 como uma forma de proteger a culinária tradicional e os pequenos produtores da região. A lei é clara. Qualquer rede de restaurantes com mais de 20 unidades espalhadas pelo mundo está proibida de operar em Belize, forçando a população a consumir alimentos produzidos ali mesmo. O resultado dessa medida é de dar inveja. Belize ostenta uma das menores taxas de obesidade da América Central e uma economia alimentar que gira em torno de ingredientes frescos e tradicionais. Os belizenses criaram pratos únicos, como o famoso rice and beans com leite de coco, frango ensopado com especiarias maias e tamales recheados com iguana, uma iguaria local que dizem ter poderes afrodisíacos. Curiosidade número 5. No coração de Belize, existe uma floresta onde as árvores resolveram crescer de ponta cabeça. Essa floresta invertida fica na reserva de Coxcomb Basin e só foi descoberta em 2003 por pesquisadores da Agência Espacial Americana, a NASA, que estavam analisando imagens de satélite da região. O fenômeno bizarro acontece por causa de uma combinação única de fatores: solo calcário, alta umidade e ventos fortes que vêm do Mar do Caribe. As árvores desenvolveram sistemas de raízes aéreas gigantescos, que se estendem para cima, enquanto seus galhos principais apontam para o chão, criando uma paisagem que parece ter saído de um sonho surreal. Os cientistas descobriram que essa adaptação permite que as árvores absorvam mais umidade do ar e se protejam dos furacões que castigam a região. A floresta abriga espécies de plantas que não existem em nenhum outro lugar do planeta, incluindo orquídeas que florescem de baixo para cima e cipós que crescem em espirais perfeitas. Mas se você acha que árvores de cabeça para baixo são estranhas, espere até descobrir o que acontece com os peixes de Belize. Curiosidade número 6. Em Belize, os peixes literalmente escalam árvores e vivem fora d'água por semanas a fio. O mudskipper belizense, carinhosamente apelidado de peixe-macaco pelos locais, é uma criatura que desafia todas as regras da biologia marinha. Esses peixes desenvolveram pulmões meio fajutos, que lhes permitem respirar ar puro por até 21 dias seguidos. Eles usam suas nadadeiras peitorais como se fossem braços para escalar troncos de mangue até alturas de 3 metros, onde constroem ninhos nas alturas para abrigar seus filhotes. Durante a estação da seca, comunidades inteiras de mudskippers abandonam a água de vez e montam colônias nas copas das árvores. Eles se alimentam de insetos, frutinhas e até de passarinhos desavisados que dão mole por ali. Os biólogos marinhos consideram esses peixes como um elo crucial na evolução entre a vida aquática e a terrestre. Os moradores de Belize contam histórias e lendas sobre esses peixes mágicos há muitas gerações, acreditando que eles são os espíritos de pescadores antigos que escolheram viver entre dois mundos. Algumas comunidades maias ainda fazem rituais especiais quando os mudskippers migram para as árvores, interpretando esse movimento como um sinal de que as chuvas estão chegando para refrescar a terra. Curiosidade número 7. Belize abriga o único santuário de jaguares do mundo, mas por trás dessa iniciativa existe um segredo sombrio. O Santuário de Vida Selvagem de Coxcomb Basin foi criado em 1986 não para proteger os felinos, mas para esconder provas de experimentos genéticos secretos.
Documentos que vieram à tona revelaram que, na década de 80, cientistas britânicos e americanos andaram fazendo testes de modificação genética em jaguares, na tentativa de criar uma versão turbinada e mais agressiva desses bichos para fins militares. Acontece que os experimentos deram muito errado, resultando em jaguares com comportamentos estranhos e características físicas bizarras. Hoje, o santuário abriga cerca de 60 jaguares, muitos deles descendentes daqueles experimentos malucos. Os guardas florestais vivem contando histórias de terem visto jaguares com a pelagem azulada, outros com um tamanho fora do normal e alguns com padrões de manchas completamente diferentes de tudo o que já se viu. Esses felinos modificados são mantidos em segredo absoluto para evitar que o pânico se espalhe pelo mundo. Espere só até descobrir o que os cientistas encontraram no fundo do mar de Belize, que mudou a nossa forma de entender a vida na Terra. Curiosidade número 8. No fundo do oceano de Belize, existe um buraco tão profundo que ninguém nunca conseguiu tocar o fundo. O Grande Buraco Azul de Belize tem 124 metros de profundidade e 300 metros de diâmetro. Mas essa nem é de longe a sua característica mais impressionante. O que realmente deixa os cientistas de cabelo em pé são as criaturas que vivem nas profundezas desse abismo. Mergulhadores juram de pés juntos terem visto peixes transparentes do tamanho de carros, águas-vivas bioluminescentes gigantes e estruturas rochosas que se movem sozinhas. A pressão lá embaixo é tão forte que os equipamentos de mergulho mais modernos simplesmente implodem antes de chegarem ao fundo. Em 2018, uma expedição liderada pelo explorador Fabien Cousteau fez uma descoberta que mudou tudo. No fundo do buraco, a mais de 100 metros de profundidade, eles encontraram uma camada de água doce completamente isolada da água salgada do mar. Essa camada abriga micro-organismos que não precisam de oxigênio para sobreviver e que podem ter mais de 10 mil anos de idade. Os antigos maias viam esse buraco como uma espécie de portal para o mundo dos mortos, jogando oferendas de ouro e jade em suas profundezas durante rituais sagrados. Arqueólogos subaquáticos já resgataram mais de 200 artefatos maias do fundo do buraco, incluindo esqueletos humanos de pessoas que foram sacrificadas aos deuses das profundezas. Mas se você acha que já conhece todos os segredos da natureza de Belize, prepare-se para uma revelação que vai virar a sua cabeça do avesso. Curiosidade número 9. Em Belize, existe uma ilha que some e aparece dependendo da fase da Lua. A ilha fantasma de Coral Cay é um fenômeno que deixa os cientistas marinhos completamente intrigados há décadas. Durante a lua cheia, essa ilha, com cerca de 50 metros de comprimento, emerge completamente das águas, revelando praias de areia branquinha e vegetação tropical exuberante. Mas quando a lua entra na fase minguante, a ilha simplesmente afunda no oceano, desaparecendo por completo, como se nunca tivesse existido. Esse fenômeno desafia qualquer explicação científica convencional. As marés de Belize não são fortes o suficiente para causar esse efeito, e não existem correntes subterrâneas que justifiquem o movimento da ilha. Geólogos descobriram que o fundo do mar na região é formado por um material rochoso poroso que se expande e se contrai de acordo com a pressão gravitacional da Lua. Os pescadores locais evitam a área a todo custo durante as noites de lua nova, acreditando que a ilha fantasma é habitada por espíritos de piratas mortos que guardam tesouros escondidos. Alguns juram de pés juntos terem visto luzes misteriosas dançando sobre a água, exatamente onde a ilha deveria estar quando está submersa. Curiosidade número 10. Belize é o único país do mundo onde falar inglês pode te levar para a cadeia em certas situações. Apesar de o inglês ser a língua oficial, existe uma lei pra lá de bizarra que proíbe o uso do inglês em rituais religiosos tradicionais e cerimônias culturais maias. Essa lei foi criada para proteger as línguas indígenas, que estavam sendo deixadas de lado por causa da influência do inglês. Quem for pego conduzindo uma cerimônia tradicional em inglês pode ser multado em até $1.000 belizenses ou pegar até 6 meses de prisão. A lei vale tanto para nativos quanto para estrangeiros.
O mais curioso é que existem fiscais linguísticos oficiais que ficam de olho nas cerimônias religiosas para garantir que só as línguas maias sejam usadas. Esses fiscais têm o poder de interromper casamentos, funerais e rituais de passagem se flagrarem o uso indevido do inglês. A comunidade maia criou um sistema de sinais secretos para avisar sobre a presença dos fiscais durante cerimônias importantes. Turistas que participam de rituais são orientados a ficarem quietinhos para não terem problemas com a lei. Prepare-se porque a próxima curiosidade vai revelar uma conspiração internacional que pouquíssima gente conhece. Curiosidade número 11. Belize foi usado como base secreta para experimentos climáticos que mudaram para sempre o clima da região. Entre 1972 e 1985, cientistas americanos e britânicos tocaram o Projeto Tempestade Azul, uma operação secreta que tentava controlar furacões com tecnologia de manipulação climática. O projeto instalou torres de transmissão de alta frequência em pontos estratégicos ao longo da costa de Belize. Essas torres emitiam ondas eletromagnéticas poderosíssimas na atmosfera, tentando desviar a rota dos furacões que se aproximavam da costa americana. Os experimentos tiveram um certo sucesso, mas também trouxeram consequências inesperadas. A manipulação climática criou um microclima artificial em Belize, que persiste até hoje. O país agora enfrenta padrões climáticos únicos, que não se encaixam com o resto da América Central. Algumas áreas sofrem com chuvas constantes, enquanto outras vivem em seca eterna, criando ecossistemas impossíveis que não deveriam existir naturalmente. Documentos secretos revelam que o projeto foi cancelado depois que um experimento mal calculado quase criou um furacão de categoria 6, uma classificação que nem existe oficialmente. As torres foram desativadas, mas os seus efeitos no clima local são permanentes. Curiosidade número 12. No interior de Belize, existe uma cidade maia subterrânea perdida, maior do que qualquer metrópole conhecida da civilização antiga. A cidade de Caracol, escondida sob a densa selva, só foi redescoberta em 1937. Mas os arqueólogos estimam que menos de 5% dela foi escavada até hoje. Usando tecnologia de radar de penetração, os pesquisadores descobriram que Caracol se estende por mais de 177 quilômetros quadrados, tornando-a maior do que Tikal, na Guatemala, e possivelmente a maior cidade maia já construída. Mas o mais impressionante são as descobertas que permanecem escondidas do público. Escavações recentes revelaram câmaras subterrâneas com sistemas de ventilação sofisticados, aquedutos que ainda funcionam perfeitamente depois de mais de 1000 anos, e salas com hieróglifos que parecem descrever tecnologias avançadas. E aí, se surpreendeu com essas curiosidades? Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo qual fato te deixou de queixo caído. E se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdo sobre lugares exóticos e misteriosos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Além disso, se quiser dar uma força para o canal, clique no botão Valeu Demais e faça uma contribuição. Sua ajuda é muito importante para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para você. Até a próxima aventura! Imagine um lugar onde o tempo dança em um ritmo próprio, onde a natureza se rebela contra as leis da física e os segredos ancestrais sussurram em cada esquina. Bem-vindos a Guiné, um país que desafia a nossa compreensão da realidade. Arqueólogos, com suas escavações meticulosas, desenterraram indícios de que civilizações antigas da Guiné detinham conhecimentos de engenharia comparáveis às técnicas mais avançadas da atualidade. Suas construções, erguidas com uma precisão surpreendente, revelam uma compreensão profunda dos princípios da física e da matemática, desafiando a noção de que o progresso tecnológico é uma invenção moderna. Falando em segredos bem guardados, em Guiné há uma região onde a água desafia a gravidade, fluindo para cima em um espetáculo hipnotizante. Esse fenômeno, conhecido como as Cataratas Invertidas de Kindia, intriga cientistas e encanta os visitantes há mais de 6 décadas.
As águas, em vez de despencarem em direção ao solo, elevam-se em jatos poderosos, criando um arco-íris efêmero no céu. Estudos geológicos apontam para a presença de depósitos minerais raros na região, que poderiam estar alterando as propriedades da água. Outra teoria sugere que a pressão subterrânea, combinada com efeitos eletromagnéticos, impulsiona a água para cima. As comunidades locais, por sua vez, atribuem o fenômeno a forças espirituais, considerando as cataratas um portal para o mundo dos espíritos. Ainda falando em maravilhas naturais, prepare-se para o primeiro fato surpreendente. Em Guiné, existe uma floresta onde as árvores parecem ter invertido seu propósito, crescendo com as raízes para o alto e os galhos enterrados no subsolo. A floresta subterrânea de Mamu é um enigma botânico que desafia as leis da natureza. Neste local inusitado, as árvores centenárias exibem suas raízes expostas ao ar, enquanto seus galhos e folhas se estendem para as profundezas da terra. Acredita-se que essa adaptação bizarra seja uma resposta à composição do solo, rico em minerais tóxicos que impedem o crescimento normal das plantas. As folhas, em vez de verdes, exibem tons avermelhados e acinzentados, absorvendo a luz solar de maneira peculiar. Cientistas descobriram que as raízes destas árvores subterrâneas possuem uma capacidade única de filtrar os minerais nocivos, transformando-os em nutrientes essenciais para o seu crescimento. Esse processo incomum cria um ecossistema subterrâneo rico em vida, com espécies de insetos e micro-organismos adaptados à escuridão e à alta concentração de minerais. O governo guineense protege rigorosamente a área, permitindo o acesso apenas a pesquisadores autorizados. O segundo fato extraordinário nos leva à região de Fouta Djallon, conhecida como o Telhado da África Ocidental. Lá, o tempo parece desacelerar, criando uma bolha temporal onde a vida segue um ritmo mais lento. Os moradores locais relatam que os dias parecem mais longos e as noites mais curtas, e que a passagem do tempo é percebida de maneira diferente do resto do mundo. Pesquisadores que visitaram a região confirmaram que os relógios digitais e os equipamentos eletrônicos apresentam pequenas variações no tempo, atrasando alguns segundos a cada dia. Estudos preliminares sugerem que a altitude elevada e a composição magnética do solo podem estar influenciando a percepção temporal dos habitantes locais. Algumas teorias mais ousadas até sugerem a existência de um portal dimensional capaz de distorcer o tempo e o espaço. Mas, acredite ou não, o segredo mais bem guardado da Guiné ainda está por vir. Em uma área remota da região de Nzerekoré, existe uma cidade ancestral cujas profundezas permanecem intocadas, seladas por decreto governamental. Câmaras subterrâneas, descobertas durante escavações arqueológicas há quase uma década, foram imediatamente lacradas e classificadas como segredo de Estado. Os trabalhadores envolvidos nas escavações foram obrigados a assinar acordos de confidencialidade e transferidos para outras regiões do país. Ninguém sabe ao certo o que se esconde nas profundezas da cidade ancestral, mas boatos e teorias conspiratórias se multiplicam na internet. Alguns acreditam que a cidade abriga tecnologias avançadas, legadas por uma civilização extraterrestre. Outros defendem que as câmaras subterrâneas escondem tesouros inestimáveis, capazes de mudar o curso da história. A Guiné se revela como um país onde a realidade se curva, onde a natureza desafia a lógica e onde os mistérios aguardam em cada recanto. Das cataratas que desafiam a gravidade, às florestas invertidas, das anomalias temporais às cidades ancestrais, este país africano guarda segredos que nos convidam a questionar tudo o que sabemos sobre o mundo. Cada descoberta nos mostra que o nosso planeta ainda esconde maravilhas extraordinárias, esperando para serem desvendadas. A Guiné nos ensina que, mesmo nos lugares mais improváveis, a realidade pode superar a fantasia. Mas será que revelamos todos os segredos que a Guiné esconde? Que outros mistérios aguardam descoberta neste país fascinante? Descubra nos próximos vídeos do canal. Se este conteúdo expandiu sua mente e despertou sua curiosidade, deixe um valeu demais nos comentários. O seu apoio é fundamental para continuarmos a trazer revelações impressionantes e histórias que ninguém mais conta.
Essa ajuda financeira permite que o canal chegue ainda mais longe, investigando mistérios ao redor do mundo que vão deixar você de queixo caído. Juntos, vamos desvendar segredos que mudarão a sua forma de ver o nosso planeta extraordinário.